Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você confiaria em uma inteligência artificial para corrigir uma redação que pode definir o futuro de um estudante? Pode parecer distante, mas isso já está acontecendo em uma escala gigante. Uma empresa brasileira acabou de entrar para o Guinness depois de corrigir mais de 460 mil redações em apenas um mês usando IA. No episódio de hoje, a gente vai entender como isso funciona na prática e o que essa tecnologia pode mudar na educação pública do país. Você também vai conferir. Samsung quer mudar o jeito de usar ar-condicionado, Android quer copiar um recurso do iPhone e ChatGPT ganhou um plano mais barato. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E para entrar no tema do episódio e falar sobre esse assunto, o repórter Marcelo Fischer conversa com Eric Anderson, diretor administrativo e pedagógico da Estudo Play. A empresa desenvolveu uma tecnologia capaz de corrigir redações escritas à mão, seguindo os mesmos critérios usados no Enem, e acabou de conquistar um recorde mundial com isso. Na conversa, a gente fala sobre como essa inteligência artificial foi treinada, quais são os cuidados ao usar IA na educação, um tema bastante sensível, e também o que esperar do futuro com a expansão dessa tecnologia para outras provas e sistemas de ensino no Brasil. Eric, muito obrigado por participar aqui do podcast Canaltech. E vocês acabaram de entrar para o livro dos recordes, para o Guinness World Book. E eu queria saber de você como que foi receber essa notícia. Acredito que não é muita gente no mundo que já recebeu uma notícia desse tipo. E entender também o que representa esse reconhecimento para vocês, né? Ainda mais a gente falando sobre uma empresa brasileira se destacando mundialmente em tecnologia. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento tão especial. Nós recebemos com muita alegria e até com certo êxtase saber que uma empresa paraibana se projeta agora para o Brasil e para o mundo a partir de um feito considerado histórico. Pensamos que é a tecnologia de ponta chegando às escolas públicas de ensino do Brasil. E a educação no Brasil, a educação pública em especial, tem sido muito desafiadora. E a gente olhar para o recorde, né, para esse número, esse recorde, que é numérico, mas por trás do número existe todo um processo de preparação, existe todo um processo de motivação, de aplicação, existe toda uma mão de obra de professores, coordenadores, diretores, para fazer o upload dos arquivos, toda a mão de obra dos estudantes que pensaram, que leram, interpretaram os textos, produziram mais de 460 mil redações, então é uma produção em larga escala e que foi corrigida por inteligência artificial generativa no prazo de um mês. Então, ao longo do ano, foram corrigidas as 5 milhões de redações. E para obtermos o recorde, nós postulamos o recorte, isso foi uma própria recomendação do Guinness, o recorte de um mês, para que a gente tivesse aí a garantia desse reconhecimento. Então foi feito todo o processo de checagem, de validação, das evidências, de todo o conjunto probatório de documentos que nós tínhamos, e a partir disso chegou-se à certificação. Então é com muita alegria, com muita gratidão a todos os que participaram diretamente, indiretamente, professores, colaboradores, em toda a força de trabalho da empresa, né? Porque não adianta você ter a inteligência artificial se não tiver a inteligência humana em sintonia, atualizada, fazendo a curadoria da própria inteligência artificial, dando direcionamento para que o efeito na educação seja positivo. Então, para nós, foi com muita alegria, com muita satisfação receber esse reconhecimento em escala global. Perfeito. E você já falou um pouquinho sobre o que eu ia te perguntar agora, mas eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes o que exatamente fez vocês ganharem o Guinness. Então, qual que foi o número específico e também entender um pouquinho por que foi tão difícil de replicar isso. Então, por que essa conquista de vocês ela é digna de Guinness? Então, por que se alguém fosse tentar fazer agora, provavelmente seria bem difícil de bater esse recorde? Primeiro dado, foram redações manuscritas, porque é muito comum nós vermos plataformas trabalharem com a correção por inteligência artificial de redações digitadas. Mas, como eu te falei, os desafios eles são maiores quando a educação ela ocorre em escolas públicas, porque existem as limitações demográficas,
socioeconômicas, existe o problema da conectividade, do acesso aos artefatos computacionais. E, no nosso caso, a ideia foi que o estudante usasse a caneta e o papel, ou seja, vamos chamar isso de uma baixa tecnologia, uma tecnologia de baixo custo, papel e caneta, e a partir dessa produção, foi uma produção de um tema único, numa rede estadual de um estado brasileiro, e todos os estudantes produziram sobre o mesmo tema, com mesmos textos motivadores, mesma frase-tema, manuscrito. Uma vez os textos foram manuscritos, nós tivemos mais de 500 mil de textos. Mas na hora em que a equipe técnica do Guinness foi fazer a verificação, havia uma regra interna da instituição certificadora, segundo a qual o texto só poderia ser considerado válido se ele tivesse pelo menos 300 caracteres. Então, esse número de mais de 520 mil redações, ele acabou caindo para 461 mil redações. Então, foram exatamente 461.100 redações. Eu falo em cair, mas o número continua sendo gigantesco. E todo esse processo de upload, né, de envio dos arquivos, processamento, a correção, e não é simplesmente uma correção que indica uma nota, é uma correção que dá o feedback para o estudante. É uma correção que nós chamamos de textual interativa, ou seja, a IA generativa ela interage com o estudante, dizendo onde ele acertou, onde ele errou, né, quais foram os pontos fracos, onde ele pode melhorar. E a partir desses dados, nós tivemos o processamento e o cálculo das notas. E o grande desafio não é simplesmente conseguir fazer a correção e atribuir a nota, mas é fazer com curadoria, ou seja, com qualidade. Não é? É o que nós chamamos de acurácia, ou seja, é uma correção precisa, que é atestada por professores, é atestada por avaliadores, por especialistas em correção de redação, que fazem a verificação daquilo que a IA está produzindo em termos de correção e de retorno para o estudante e atestam a veracidade daquele conteúdo que está sendo gerado. Então, não é simplesmente uma IA genérica, é uma IA que foi treinada, testada e validada por especialistas na área de correção para fazer uma correção precisa. Então, hoje, nós temos uma inteligência artificial que diz que na linha 2 do texto, o estudante cometeu um erro de concordância quando ele diz houveram grandes guerras no século passado, aí ela vai dizer, olha, você empregou o verbo haver no plural, mas o verbo haver no sentido de existir, ele não pode se flexionar no plural porque ele é um verbo impessoal. Então, o correto seria houve grandes guerras. Deixa o verbo aí no singular e não flexiona porque esse verbo é impessoal. Ou seja, é uma correção com qualidade. Então, o desafio é conseguir o número, conseguir esse número em escolas públicas, porque você vai precisar engajar estudantes e professores, e produzir uma correção com acurácia. Então, o nosso recorde foi exatamente o maior número de redações corrigidas em preparação para vestibulares, no nosso caso é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no período de um mês. Então, dentro de um mês, 461.100 redações foram escritas, enviadas, processadas, corrigidas e tiveram a devolutiva com os resultados para que estudantes e professores acessassem. Realmente não foi nada simples o que aconteceu aí, foi um processo bem complexo, mas que a gente vê que para o aluno é bem simples, né? Então, ele faz a redação e recebe o feedback, então eu acredito que isso é o mais importante, né? Que o complexo esteja por trás para que seja simples na hora de quem mais ganha com aquela inteligência artificial receber. E antes da gente entrar um pouquinho na parte técnica, eu queria só um pouquinho de curiosidade de bastidores, se para vocês foi uma surpresa até, né? Então, não estou acostumado com o livro dos recordes, então não sei. Então, o Guinness veio e falou com vocês já estavam atrás desse recorde, estavam buscando uma meta ou algo do tipo, ou enfim, foi realmente uma surpresa o pessoal bater na porta ali de vocês. Bom, como nós temos acesso a mais de 4.000 escolas públicas do Brasil, de redes estaduais de diferentes estados brasileiros, começamos a perceber que os nossos números eram gigantescos. Então, corrigir 5 milhões de redações em um ano é um número bastante expressivo. E, a partir disso, a nossa diretoria institucional percebeu que nós teríamos a possibilidade de postular um reconhecimento internacional. E, por que não, no Guinness? E aí começamos a fazer pesquisas, até em outros países. Né? Se pensarmos assim, países superpopulosos como China, como
Índia, né? Então, começamos a fazer pesquisas e percebemos que não havia a cultura de uma IA com acurácia corrigir redações em larga escala. E começamos a fazer a pesquisa no Brasil também, e vimos que algumas empresas que trabalham com IA são mais voltadas para o ramo privado, para as escolas privadas. E para alcançar essa escala, elas demorariam muito tempo, até que fossem adotadas em muitas escolas de diferentes estados. Então, um dos estados que nós atendemos, só um deles tem 2.400 escolas públicas. Então, nós começamos a pensar, olha, esse universo aqui tão gigantesco de números e de dados pode nos levar a um reconhecimento internacional. Então, nós entramos com o pedido de reconhecimento junto ao escritório do Guinness, em Nova York, e começaram a ser feitos os estudos, os levantamentos. E a partir dos levantamentos, nós chegamos a esse fato, de que realmente no mundo, nenhuma plataforma, nenhuma editora ou nenhum grupo educacional havia corrigido por IA redações manuscritas, né? Porque há muito a cultura de a IA vai corrigir, mas você tem que digitar o texto. E a gente sabe que se colocar o computador para o estudante digitar, você cria uma dificuldade a mais para o estudante da rede pública. E segundo, você tira um pouco da realidade da produção do texto, porque ele pode ter acesso ali a um corretor, ele pode fazer uma consulta, a um dicionário eletrônico, e quando você dá o papel e a caneta, aí sim, da mesma forma que no vestibular ou no Enem, o estudante vai ter a folha com a proposta de redação e a folha para ele produzir o texto. Ele faz a leitura lá dos textos motivadores e escreve o texto. E foi nesse sentido, percebendo que nós tínhamos um grande número de participantes de todas as ações que nós fazíamos, simulados, testes de redação, aulões ao vivo, uma audiência muito grande de estudantes, nós postulamos o reconhecimento pelo Guinness. Nós tivemos a cerimônia de certificação, né, em que foi feita a entrega do certificado, reconhecendo oficialmente a empresa como detentora desse recorde, é o número a ser batido. Bom, então fica a dica aí para quem está querendo também entrar no livro dos recordes, mas, né, não é tão fácil quanto parece. E, enfim, agora eu queria entrar numa parte um pouquinho mais técnica com você, porque, para mim, eu acredito que a educação é um dos pontos mais delicados quando a gente fala em inteligência artificial, né? Então, acredito que tem um cuidado muito maior do que com outras áreas, por exemplo, porque a gente está falando da formação de pessoas, formação dos seres humanos, do que vai afetar todo o futuro de um jovem, de um adolescente. Então, eu queria entender como que vocês fazem para treinar essa inteligência artificial da Estudo Play e, principalmente, como vocês se preparam para lidar com educação e inteligência artificial. Então, se tem um cuidado maior com as famosas alucinações de inteligência artificial. Você comentou, né, de toda uma equipe de professores, de corretores de redação que estão com vocês. Então, queria que você detalhasse um pouquinho desse processo, né, porque é um tema muito delicado para muita gente quando a gente fala de educação e inteligência artificial. O primeiro cuidado que é fundamental é nunca esquecer de que a inteligência artificial ela é um meio, ela não é o fim. O fim é a educação. O fim é a construção do conhecimento, essa é a finalidade, essa é a missão. Isso tem a ver com o propósito do nosso trabalho. Então, para produzir uma educação de qualidade, para contribuir para a construção de um conhecimento verificado, de um conhecimento sólido, nós utilizamos a inteligência artificial como facilitadora. Mas a inteligência artificial, por si só, ela não é suficiente para suprir as necessidades de educação. Você citou agora situações de alucinação. Antes dessa ferramenta ser colocada à disposição, ela foi testada várias vezes e foram feitos muitos testes com redações já corrigidas até pelo próprio INEP, com notas oficiais, até que nós chegássemos a uma qualidade de calibragem da ferramenta que desse confiabilidade acima de 90% da correção. Então, o que acontece? A IA ela é treinada a partir de comandos e de prompts que são formulados
por especialistas em educação. Em correção de redação. Vou dar um exemplo prático aqui para você. Se o estudante ele cometer até 2 desvios gramaticais da redação, ele não é punido. Isso é uma regra do Enem. Mas se ele cometer um 3º desvio na redação, ele já vai perder 40 pontos dos 200 possíveis na competência 1. Cada competência vale 200 pontos. São 5 competências, aí a nota da redação vale até 1.000. Então, na competência 1 existe essa regrinha. Essa regra foi colocada como prompt na IA e foi testada em várias redações para ver se ela estava sendo aplicada da forma correta. Então, nós temos um facilitador, que é o Manual do Avaliador do INEP. Quem faz o curso, isso não é um material aberto ao público, mas quem faz o curso para ser corretor do INEP, para corrigir as redações do Enem, recebe esse material. E nós temos professores na nossa equipe que corrigem redações para o INEP e disponibilizaram para nós esses manuais. Então, a partir dos comandos dos manuais, essas regras dos manuais do corretor foram transformadas em prompts para alimentar a inteligência artificial. E a partir daí foram feitos testes exaustivos até que nós tivéssemos uma confiabilidade acima de 90%. Mas uma coisa interessante aí, como a nossa IA corrige o texto manuscrito, então nós temos aquela ferramenta, a tecnologia que é muito conhecida pela sigla OCR, né? que tem a ver com o reconhecimento óptico de caracteres. O reconhecimento óptico de caracteres. O que é que o OCR faz? Ele lê a letra humana e transforma aquilo ali num texto legível para a máquina. Então é como se ele estivesse transformando um texto manuscrito em um texto digitado. Então, a nossa IA ela já é treinada para que em situações de dificuldade de reconhecimento do texto do estudante, se ela tentar e não conseguir, ela já vai encaminhar para o nosso corpo de avaliadores humanos, porque nós temos uma comissão que faz o controle de qualidade, recorrigindo redações por amostragem ou corrigindo aquelas que a própria IA se reconheceu como incapaz de fazer uma correção confiável. Então, é nesse sentido, né? Ela olha para o texto, se ela não consegue atribuir sentido ao texto por desconhecer a dificuldade de reconhecimento da caligrafia do estudante, né, da letra do estudante, ela já sinaliza para a nossa comissão e fala assim, essa redação não foi legível, e aí vem a comissão de avaliadores humanos. Evidentemente que, dependendo do caso da letra, se ela for totalmente legível para a IA e para o avaliador humano, aí vai ser atribuída a nota 0, mesmo porque essa é uma das regras de atribuição da nota 0 do Enem. Então, o INEP diz assim, letra elegível, 0. É caso de atribuição de nota 0. Então, é uma ferramenta que foi toda parametrizada, tomando como base as 5 competências da redação do Enem e os seus níveis, porque cada competência vale 200, mas dentro dela tem um nível 0, aí o estudante pode estar no nível 1, ele tira 40, nível 2 ele tira 80, nível 3 ele tira 120, nível 4 ele tira 160, e nível 5, que é o de excelência, ele tira 200, que é a nota máxima dentro da competência. Então, inexistente, né, precário, insuficiente, mediano, bom e excelente, nas escalas de 40. A partir disso, ele reconhece, seu texto está mediano, aí ele vai dizer por que está mediano, e atribui a nota 120, de 0 a 200, a nota 120 dentro daquela competência. Mas quem diz que ela tem que ser 120? É de acordo com o manual do INEP. Tudo isso usado como referência a documentos que são oficiais. Eu acho que a minha maior curiosidade estava em cima dessa parte da caligrafia, porque né, na escola a gente já viu diversas caligrafias horríveis assim, que ninguém entende. Eu acredito que nesse caso pode ser até uma segunda chance, né? Porque às vezes a inteligência artificial consegue ler melhor que o próprio ser humano e dá até uma segunda chance para aquela pessoa que poderia já tirar um 0 direto, né? Mas muito bacana saber como funciona, porque é realmente um processo muito complexo por trás, como a gente estava falando, né? E agora, pensando em futuro, eu queria entender quais que são os próximos passos de vocês. Então, eu queria entender o que vocês estão imaginando também para o futuro da IA aqui na educação pública no país. Então, se vocês, como Estudo Play, imaginam, enfim, em fazer parcerias com instituições públicas de ensino, como, por exemplo, o FUVEST, Unicamp, que tem as suas próprias redações, por exemplo, e se vocês imaginam que cada vez mais a inteligência artificial vai estar sendo colocada na educação pública e com o devido cuidado e respeito para os alunos que algo tão delicado tem que ter. Muito importante destacar que a nossa empresa,
atuando nos preparatórios para o Enem, ela tem como possíveis clientes as redes estaduais de ensino. Então, nós temos 27 unidades da federação, 26 estados, mas o Distrito Federal. Pela Lei de Diretrizes e Bases, a educação pública, a responsabilidade do ensino médio é prioritariamente dos estados. Então, os estados atuam com o ensino médio, não as prefeituras, são os estados. Então, nós temos algo que já é presente, que é a inteligência artificial, criando a chamada trilha personalizada de estudos. É o fenômeno da personalização das aprendizagens. Veja, eu tenho uma turma com 40 estudantes, um professor que ministra a mesma aula para todos os 40 estudantes. É o que nós chamamos de aula homogênea. Ela é a mesma para todo mundo. Mas cada estudante tem a sua cabeça, tem seu mundo, tem sua forma de aprender, tem suas dificuldades. Uns gostam mais de matemática, outros gostam mais de humanas, outros gostam mais de língua portuguesa, outros não gostam de nenhuma. Então, cada um com suas características. E o ensino é homogêneo, as aprendizagens são heterogêneas. Qual é a vantagem da inteligência artificial? É que quando o estudante ele faz um instrumento avaliativo, uma prova, um simulado, a IA vai perceber o que ele errou e preparar para ele uma trilha personalizada de estudos, com videoaulas, com conteúdos, dizendo, olha, a sua dificuldade é esta. Então, você precisa reforçar a sua aprendizagem nesta área. Já é uma tecnologia que nós temos à disposição. Mas uma coisa que eu preciso destacar para você é que depois que a gente chegou ao primeiro 1 milhão de redações corrigidas, a ferramenta, automaticamente, ela vai criando mecanismos de aprimoramento. Já não é mais a mesma. Depois do segundo 1 milhão, do terceiro 1 milhão, 5 milhões. Então, hoje, nós temos um grau de precisão muito maior do que de 2 anos atrás. Por quê? Porque eu tenho um corpus gigantesco de 5 milhões de redações, mais a curadoria feita pela comissão de especialistas, que são os avaliadores humanos. Então, pensando em futuro, nós temos sim, no nosso horizonte, voltar a produtos para além do Enem, para os grandes vestibulares do país, como o FUVEST, a UERJ, que tem vestibular próprio, aí em São Paulo a VUNESP, que tem vestibular próprio, a Unicamp, que também tem um vestibular muito forte, vestibular próprio. Direcionar essa tecnologia também voltada para grandes vestibulares do país. E um outro detalhe importante é atuar nas prefeituras. E aí, para a gente atender aos municípios, nós estamos desenvolvendo já o produto para o SAEB. O que é SAEB? É a sigla de Sistema de Avaliação da Educação Básica. É uma prova que é aplicada a cada 2 anos para medir o nível de aprendizado dos estudantes das redes públicas de ensino, das prefeituras e dos estados. Então, a gente tem aí, olhando para o futuro, ampliar o uso da tecnologia, da IA, para produtos que venham atender, haja vista que nós temos constatado o sucesso das nossas ações, dos nossos projetos nos estados, também levar isso para os municípios. Mas aí as prefeituras não trabalham com Enem, porque a prefeitura ela atende ao público que vai até o 9º ano do ensino fundamental. E aí, quando a gente olha para o ensino fundamental, a gente pensa numa avaliação de larga escala chamada SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. E aí sim, desenvolvendo dispositivo, livros, trilhas, conteúdos para atender aí as prefeituras. Então, olhando para o futuro, eu te diria que são os grandes vestibulares, e aí a gente deixa de atender somente ao Enem, e também as prefeituras para a cobertura do SAEB. Perfeito, Eric. Queria te agradecer, então, pela sua presença aqui no podcast Canaltech. Acredito que é muito bom para o ensino no país, para a educação pública do país, a gente ter uma empresa de tecnologia brasileira ganhando prêmios internacionais, reconhecimento internacional. Então, muito obrigado por falar aqui com a gente. Espero falar com você mais vezes, com mais novidades e, quem sabe, mais recordes por aí da próxima vez. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço a você e a toda a sua equipe. É sempre um prazer falar com vocês. E vamos agora para o Giro de Notícias. Você usaria um ar-condicionado que não joga vento direto em você? Essa é a nova aposta da Samsung, que lançou no Brasil modelos com a tecnologia Wind-Free, que em vez daquele jato gelado, o aparelho espalha o ar por milhares de microfuros, deixando o ambiente fresco, mas sem aquela sensação incômoda de vento no corpo, sabe?
E não para por aí. Os novos modelos usam inteligência artificial para entender o seu padrão de uso e ajustar automaticamente o funcionamento, com promessa de economizar até 30% de energia. Na prática, ele resfria rápido e depois entra em um modo mais econômico e silencioso. Os aparelhos já estão disponíveis aqui no Brasil, com preços a partir de cerca de R$ 2.800. No fim, é mais um exemplo de como até o ar-condicionado está ficando mais inteligente e mais confortável também. E o Android pode ganhar um recurso que usuários de iPhone já conhecem bem e que facilita muito o dia a dia. O Google está testando uma função que permite compartilhar arquivos apenas aproximando dois celulares. A ideia é simples: encostou, enviou. Com isso, será possível trocar contatos, fotos, vídeos e até links sem precisar abrir aplicativos ou configurar nada. A tecnologia usa NFC para fazer a conexão rápida entre os dispositivos, com uma animação que indica que o envio está acontecendo. Por enquanto, o recurso ainda está em fase de testes e deve chegar primeiro aos celulares Pixel. E o ChatGPT ganhou um novo plano, mais barato, mas só dentro do universo das IAs avançadas. A OpenAI lançou uma nova assinatura focada em usuários mais exigentes, como desenvolvedores, com preço em torno de R$ 525 por mês, praticamente metade do plano mais caro anterior. Em troca, o usuário tem acesso ampliado a modelos mais avançados, mais uso mensal e ferramentas voltadas para programação, como Codex. A ideia é clara: competir diretamente com o cloud, que vem ganhando espaço entre profissionais de tecnologia. No fim, o movimento mostra como o mercado de inteligência artificial está evoluindo rápido e ficando cada vez mais segmentado, com planos pensados para diferentes níveis de uso. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Wendel Martins e Viviane França, sob coordenação de Anaísa Catucci. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!